a Comunhão entrevista Tiago Vieira, que é mestre e doutorando em Direito Político e Econômico e idealizador do canal e do site Direito Religioso. Além disso, ele é autor de vários livros na área de direito e religião e também ele desenvolve um trabalho para conscientizar pastores e líderes de todo o Brasil sobre questões do direito religioso. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor, pelo convite e dou aqui a minha mensagem e também agradeço a todos os leitores da revista Comunhão. E, Tiago, ao falar sobre direito, né, e religião, que é uma área que você tem explorado, se aprofundado, né, lecionado também sobre isso, até que ponto os princípios bíblicos convergem com o direito, né? Porque tem muitos cristãos que têm essa dúvida, né? Até que ponto os princípios bíblicos têm essa ligação com o direito constitucional, com as leis? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Claro que posso. O próprio Ocidente, a civilização ocidental, foi formada a partir de aportes cristãos. Hoje em dia, falar isso pode gerar até urticária em alguns, mas essa é a verdade. Quando nós pensamos em instituições importantes como democracia, princípios da igualdade, da liberdade, todos eles têm as suas raízes no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Moisés retira o povo do Egito, da escravidão do Egito, e daí tem toda aquela passagem ali de 40 anos no deserto e tal, Moisés acaba falecendo, Josué assume a liderança do povo, e eles entram em Canaã. Então a terra, Canaã, é dividida pelas 12 tribos de Israel. Nós percebemos ali no livro de Juízes, de forma bem clara, bem simples, o processo eletivo, eleições de líderes dos clãs, o princípio da igualdade. O magistrado não poderia julgar um rico ou um pobre de forma diferente. Nós vemos ali liberdade, nós vemos a proteção, inclusive, do estrangeiro, a proteção até da liberdade religiosa do estrangeiro, daquela pessoa que passava por Canaã. Então nós percebemos isso há 1.300 anos, mais ou menos, antes de Cristo, em que nenhuma civilização que era lindeira de Israel tinha a mínima noção de liberdade, de igualdade, de eleição, muito menos de Estado de Direito. Você percebe os reis de Israel sendo submissos à lei de Deus, que era a lei do povo, que era a lei que mantinha a ordem. Veja, além da lei moral, do decálogo, nós temos ali leis civis, leis sanitárias, leis cerimoniais, e todas essas leis o rei deveria cumprir como a pessoa mais pobre do reino. Isso chama-se Estado de Direito, que só é descoberto a partir do século XVIII, do século XVII, a partir do Estado moderno, ali no século XVI em diante. Então, na verdade, essa ideia de Estado de Direito já estava no reinado de Israel. Então aqui nós temos diversos aportes que hoje em dia são tão comuns para nós. Se nós formos para o próximo testamento, que é o Novo Testamento, nós vemos um princípio que hoje é um princípio-chave, que pesquisadores se debruçam no direito, que é o princípio da solidariedade. A solidariedade é tão importante, é o amálgama de uma democracia plural e inclusiva. Para termos inclusão e pluralidade, nós precisamos de solidariedade. A solidariedade é a base de todo o Novo Testamento. Se eu não me engano, quase 40 vezes nós lemos no Novo Testamento a expressão uns aos outros. Uns aos outros é uma tradução de solidariedade. E eu também poderia falar da liberdade, agora de forma ainda mais latente no Novo Testamento, no livro de Romanos, no livro de Efésios, na carta de Efésios, na carta de Romanos, enfim, em todas as cartas paulinas
nós percebemos a ideia de liberdade. E numa época, Vitor, numa época que as pessoas não tinham a mínima ideia do que era liberdade, do que era se contrapor ao governo, se contrapor ao Estado, ao status quo. Isso não existia. As pessoas ou eram muito ricas, tinham muito dinheiro, e aí tinham algum poder decisório, ou eram nobres, parentes do rei, príncipes, ou então eram tratados como coisas, como propriedade do seu senhor. É a partir dos ensinamentos bíblicos, tanto do Antigo Testamento, do povo de Israel, quanto do Novo Testamento, aí se espalhando, como Jesus, em Atos 1,8 diz, em 1,9, né? Levar essas boas novas para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Então, se espalhando por toda aquela área de terra que era o Império Romano, hoje a Europa, essa ideia de liberdade muito trabalhada por Agostinho de Hipona, por Lactâncio, por Tertuliano, depois por Boécio, que são os pais da igreja. Então, o direito deve muito, e muito mesmo, ao cristianismo. E, Tiago, hoje em dia tem muito o discurso a respeito do Estado laico, né? A gente sabe que o Estado é laico, né? Como você falou, o próprio cristianismo tem contribuição nisso, né? No Estado laico, na organização da democracia. Mas até que ponto esse Estado laico pode ser usado contra a liberdade de expressão religiosa? Existe algum caso que isso possa acontecer? Então, a laicidade, Vitor, nós percebemos lá no Novo Testamento, em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, essa ideia de separação das coisas religiosas, das coisas espirituais, das coisas profanas, das coisas de Estado, das coisas materiais. Papa Gelásio II, lá no ano 497 depois de Cristo, na carta Duo Sunt, também demonstra essa divisão das coisas espirituais e das coisas seculares, ou seja, uma ideia de distinção mesmo. Mas a separação, como nós conhecemos hoje, essa ideia de separação igreja-estado, é uma ideia relativamente nova que vem com a Reforma Protestante, muito defendida pelos anabatistas, e que se torna realidade na Nova Inglaterra, quando puritanos e católicos fogem da Inglaterra, perseguidos por anglicanos, embarcam num navio chamado Mayflower, e nesse navio eles aportam em Cape Cod, na Nova Inglaterra, hoje os Estados Unidos, e lá eles fazem um pacto de que nesse novo mundo eles teriam liberdade religiosa, eles poderiam pregar e viver conforme o que eles acreditavam. E eles assinam então o Mayflower Compact, 1630, 1620. Alguns anos depois, um pastor batista, também fugido de perseguição, chamado Roger Williams, também desembarca em Plymouth, Cape Cod, fica um pouco ali, depois vai para Rhode Island, e lá ele ajuda a escrever a Constituição de Rhode Island, e nessa Constituição é usada a expressão laicidade, Estado laico, Constituição essa da província de Rhode Island, que é aprovada por uma carta régia da coroa britânica como a Constituição da província. Então nós estamos falando aqui em 1620 a 1650, essa ideia de laicidade surgindo como nós pensamos hoje. Então por que eu contei essa historinha? Para mostrar que a laicidade ela nasce para nos proteger do Estado. Estado laico significa proteção nossa quem? Dos religiosos do Estado. O Estado não pode interferir, não pode intervir na minha fé. É isso que significa laicidade, né? Até que ponto uma fala em ambiente de culto pode ser alvo de processo civil ou criminal? Porque a gente sabe que as igrejas, né, ali, quando abrem a palavra de Deus, né, as suas crenças, aquilo que acreditam, né, na palavra de Deus, e até que ponto isso pode ser questionado por alguém de fora, porque às vezes viu na internet esse discurso, chegou até ela pelo WhatsApp e ela não concorda com o que o pastor falou e vai denunciar. Então, até que ponto
essa fala em ambiente de culto pode ser alvo de algum processo civil e criminal, e quais cuidados tomar? É possível que um pastor, em um púlpito religioso, ou fora do púlpito, numa calçada, entregando um panfleto na praça, não precisa ser só no culto, ele em algum momento, ele no seu discurso religioso, na sua ação humana, seja revestida de valores morais que sejam totalmente diferentes do seu ouvinte. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu não sou de ficar em cima do muro. Ética sexual cristã. Ética sexual cristã, para a maioria dos cristãos, a maioria, sim, 99% dos cristãos, ou 98,7% dos cristãos, é pecado, né? Ter relações fora do casamento. É pecado ter relações fora do casamento e ter relações dentro do casamento com pessoas do mesmo sexo. Este é um de tantos e tantos pecados que eu e você podemos cometer, lembrando que pecado nada mais é do que errar o alvo, né? Então, quando eu erro o alvo no que diz respeito à ética sexual, eu estou cometendo um pecado. E o que o pecado faz? O pecado, segundo qualquer teólogo de qualquer denominação cristã, nos afasta de Deus. Eu peco, logo eu erro o alvo. Ao errar o alvo, eu me afasto de Deus. O que um líder religioso faz? Ele ensina as pessoas a acertar o alvo. Olha, o alvo está aqui, eu vou te ajudar a acertar o alvo. E com relação à ética sexual, que é uma parte de muitas outras partes desse alvo, o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, o querubim, não sei qual que é a nomenclatura da tua denominação, ele vai dizer o seguinte: olha, ética sexual, casamento, sexo no casamento e entre pessoas biologicamente consideradas de sexo oposto. Puxa, mas isso de repente, para um grupo de pessoas, vai soar ruim. Pode ser que soe ruim, mas isso não significa que seja crime, que seja discriminação, que seja discurso de ódio, como já definiu o STF em vários julgados. Entendi. Né, e, Tiago, só puxando esse gancho, então há algum cuidado que o pastor precisa tomar quando ele vai falar contra a homossexualidade, por exemplo? Existe algum termo que pode incriminar ele, ou ele pode dizer assim: ah, não, tenho liberdade porque estou dentro da igreja? Então, qual que vai ser esse limite, né? Eu acho assim, primeiro que não precisa ser dentro da igreja, tá? Pode ser fora da igreja, pode ser em qualquer lugar. Esse é um primeiro ponto. O STF na DO 26 já definiu isso, que pode ser no público e pode ser no privado. O discurso religioso, e não só o discurso, a divulgação da ética sexual pode ser por escrito, pode ser oral, pode ser por imagens. Não tem problema nenhum. O cuidado que eu diria, que eu recomendo, não só aos líderes religiosos, mas a todos nós. Porque o sacerdócio é universal, ainda mais para os protestantes. Então, para todos nós, a minha recomendação é sempre, quando se fala de pecado, você fala de pecado porque você ama o pecador. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meu conselho, quando você falar de pecado, quer seja na ética sexual ou qualquer outra área da vida humana, ancore a sua fala nas últimas coisas, no último dia. Ou seja, ancore a sua fala na vida eterna. Ancore a sua fala no sentido de que você quer bem da pessoa. Você quer que ela viva eternamente. Para isso, ela precisa deixar a sua prática de pecados. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica: sempre ancore com versículos bíblicos. Você está falando isso, está onde? Está em Levítico? Está em 1 Coríntios? Qual é o versículo da Bíblia? Qual é o texto? Qual é o livro da Bíblia? Para mostrar que você não está falando algo da tua cabeça, mas você está falando algo que está na Bíblia. E por fim, terceiro,
tente usar expressões que são expressões, inclusive, aceitas por grupos de pressão. Como, por exemplo, os grupos de pressão, eles não concordam que você fale opção sexual. Então você não fala opção sexual. Os grupos de pressão, eles detestam que você use a expressão homossexualismo. Para mim, falar cristianismo não tem problema nenhum, mas eles detestam a expressão homossexualismo. Então qual é a expressão que eles usam? Homossexualidade? Use homossexualidade, não vai te cair um braço, não vai te cair uma perna por usar o termo homossexualidade. Então, tente usar termos que são termos mais comuns a todos os grupos, sem abrir mão daquilo que você acredita. Você não precisa abrir mão da sua fé, porque nós temos liberdade religiosa no Brasil. Apenas expõe a sua fé de forma tranquila, com referências bíblicas e, se possível, lembrando que se você está falando de pecado, é porque você ama o pecador. E eu queria puxar um tema aqui também sobre a questão de benefícios fiscais, né, da lei. Se você poderia citar alguns que estão disponíveis à igreja e que muitas ainda não têm conhecimento. Então, se você pudesse citar alguns benefícios fiscais que existem hoje para as igrejas e que muitos não conhecem, quais que você citaria, né? Tem o benefício fiscal mais conhecido, que foi um benefício criado pelo Fernando Henrique Cardoso no ano 2000, é a isenção da cota patronal. Ou seja, a igreja, a organização religiosa, ela paga prebenda para os pastores, para os oficiais, né? Aquelas pessoas que são fiéis consagrados ou ministros de confissão religiosa, paga por prebenda, paga por côngrua, por óbolo, cada denominação tem a sua expressão. E esses valores incidem imposto de renda. Então, o líder ali religioso ele tem que pagar imposto de renda e ele pode até escolher a base de cálculo. Isso seria um outro benefício, né? Para a aposentadoria. Para o imposto de renda, não. Tem que pagar o imposto de renda de tudo que recebe. Mas para a aposentadoria, ele pode escolher a base de cálculo. Teoricamente, a igreja deveria pagar 20%. Por exemplo, digamos que o Vitor seja pastor e o Vitor receba 10 mil por mês. Teoricamente, a igreja teria que pagar R$2.000 de cota patronal, além dos 10 mil para o Estado. A partir dessa lei que alterou a Lei 8212, tá? Que é a Lei Geral da Previdência, no ano 2000, a igreja não precisa mais pagar essa cota patronal. Isso é um benefício, porque essa é uma contribuição para a fiscal que a igreja deveria pagar. Agora nós temos a imunidade. A imunidade não é um benefício. A imunidade é a efetivação da separação igreja-estado. Porque tributos, pessoal, existem vários tipos de tributos. Tributo é o gênero. Tipos de tributos: taxas, taxa de iluminação pública, taxa de recolhimento do lixo, empréstimos compulsórios, contribuições para fiscais como essa que eu falei do INSS, e imposto. Imposto é um tipo de tributo não vinculado que você paga simplesmente porque você é o contribuinte e vai ter que pagar para o Estado e acabou. O Estado faz o que quiser com esse dinheiro dentro das regras fiscais lá, mas não é para uma determinada questão. Bom, a igreja não pode pagar esse imposto, porque se a igreja pagasse esse imposto, a igreja estaria submetida ao Estado. A igreja teria intervenções diretas no seu regramento interno do Estado. Então, por isso que a igreja não paga. Por quê? Porque existe Estado laico, existe uma separação. Existem regras eclesiásticas, jurisdição eclesiástica e jurisdição estatal. Se a igreja pagasse imposto, estaria abaixo, seria contribuinte, né? Estaria submetida ao arcabouço estatal, o que numa laicidade a gente não pode concordar. E não é só assim no Brasil, é assim no Brasil, é assim na Espanha, na Itália, na Alemanha, em Portugal, que são países laicos, tá?
Então, imunidade tributária não é um benefício, mas é um direito constitucional previsto no artigo 150, inciso 6º, a linha B, a todas as organizações religiosas. Então, nenhuma organização religiosa paga imposto. Se você está pagando, você está com um contador muito ruim, você precisa mudar de contador, tá? E você pode pedir de volta os últimos 5 anos do que você pagou com juros e correção. Sim, Tiago, agora eu queria falar sobre o seu livro, né, o Direito Religioso, né, questões políticas e teóricas do direito religioso, né, e também sobre como surgiu esse tema, né, de direito religioso, né, como você teve essa iniciativa de começar isso, e também quais são as principais questões que você aborda nesse livro, né? Ele é indicado para pastores, para líderes, para teóricos do direito. Então, nesse livro, o que você quis trabalhar mesmo para relacionar o direito com a religião? Então, essa obra aqui já está na 4ª edição, é Questões Práticas, né? Questões Práticas e Teóricas. Essa obra foi prefaciada, inclusive, pelo professor Ives Gandra, também pelo reverendo Frank Ferreira. Essa obra tem 600 páginas e ela já está, como eu disse, na 4ª edição, já vendeu aí dezenas de milhares de exemplares, e ela é uma obra que nós escrevemos para os pastores e líderes religiosos, não só do cristianismo, mas também de outras fés podem se utilizar dele. Ele é, digamos assim, pessoal, um manual de A a Z, tudo que a igreja e que o pastor precisa saber. Nós temos aqui, por exemplo, o capítulo 1º da obra. Deixa eu ir direto aqui para o sumário. Espera aí. Aqui. Os temas mais filosóficos, né? Então, o que é direito religioso, o que é liberdade religiosa, o que é Estado laico e tal. O 2º capítulo é as legislações. Então, toda a legislação que tem no Brasil que guarda alguma relação com o Estado laico, com igreja. Alvará, Estatuto dos Refugiados, Código Penal. E, Tiago, esse livro... E por aí vai. Você indicaria ele para líderes, pastores, a área jurídica da igreja? É destinado para qual público? Esse livro ele já foi citado algumas vezes já pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, tá? E por vários tribunais pelo Brasil. Esse livro é indicado para o pastor ter esse livro na sua cabeceira. Por exemplo, pastor, eu quero quero reformar o púlpito, o altar. Será que eu preciso ter acessibilidade para cadeirante? Você vai entrar aqui no livro, vai olhar o índice, cadeirante, acessibilidade. Está com uma linguagem fácil para você entender. Olha, puxa vida. Contabilidade. Será que eu preciso entregar a ECF, escrita contábil fiscal, que o contador está me exigindo? Está aqui. Atualizado já, essa obra foi atualizada em 2023, se precisa ou se não precisa. E também para o advogado, para o contador. Então tem várias fala sobre imposto de renda, sobre vários aspectos contábeis. E para o advogado que quer se especializar na área, isso aqui é o que a gente chama, Vitor, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, de amansa burro. Não que o pastor e que o advogado sejam burros, não é isso. Mas é aquela coisa, se eu tenho uma dúvida, é o Google, entendeu? Vou olhar aqui, vou pesquisar porque vai ter aqui. Mais ou menos isso. E, Tiago, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. Para aquelas pessoas que querem ter acesso a esse livro, adquirir esse livro, que estão assistindo a gente, e também conhecer mais o trabalho de vocês pela internet, como é que essas pessoas fazem para adquirir o livro de vocês e conhecer o trabalho de vocês? Falando rapidinho, a gente falou bastante de Estado laico. Essa obra aqui tem 320 páginas só sobre o Estado laico, né? A gente falou um pouco de liberdade religiosa. Essa obra aqui é uma teoria sobre liberdade religiosa, publicada pela Almedina, 300 páginas só sobre liberdade religiosa, e muitas outras obras que nós escrevemos, inclusive sobre a Agenda 2030 da ONU,
você encontra lá em direitoreligioso.com.br. Nós também temos um canal no YouTube que é Direito Religioso. Toda semana tem um vídeo novo. Tem mais de 250 vídeos postados sobre tudo que você pode imaginar que tem a ver com igreja. 250 vídeos é bastante coisa. Nós temos também cursos de como o pastor proteger a igreja, como o pastor pregar sem medo. Esses cursos estão lá no direitoreligioso.com.br. E ainda nós temos o IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Aí é uma união de mais ou menos 200 pessoas que defendem a causa da liberdade religiosa. Inclusive agora, Vitor, hoje é dia 23 de setembro, nós estamos defendendo, emitimos um parecer de 25 páginas, defendendo o padre Antônio Carlos de Nova Friburgo e o pastor Jack de Porto Alegre, ambos processados criminalmente pelo Ministério Público por falar sobre ética sexual. Processados de forma absurda pelo Ministério Público. Então o IBDR se posicionou nas redes, tem um parecer profundo. Então pareceres técnicos e tal, também gratuitamente você encontra em IBDR, I de Instituto, B de Brasil, D de Direito e R de Religião, ibdr.org.br. E Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui na Revista Comunhão. O tema é muito vasto, né? E é profundo realmente, né? Ainda mais o momento que a gente vive no Brasil, né? Como você citou esses casos aí. Mas a gente agradece a sua participação aqui e espera ter você aqui outras vezes na Revista Comunhão. Muito obrigado. Obrigado, Vitor, e obrigado a todos aí, leitores e quem assiste os canais aí da Revista Comunhão. Curtiu? Gostou desse conteúdo? Então não deixe de acessar o nosso site comunhão.com.br e também não deixe de seguir as nossas redes sociais.